da reunião. Configuração. Ah, estamos live. Ok. Boa. Admit all. Vamos abrir o waiting room. Participantes. Ok. Boa noite, Axel. Boa Boa noite. noite. Ah, Vinícius, te reconheço. Na hora. Tudo bem? Bom, e vocês? Tudo Tudo. ótimo. Aí temos também a Nagela. Nagela, você conseguiu resolver os seus problemas de conexão? Você está ouvindo Agora, a gente? agora ouço. Aham, sim, sim. Ah, legal. Tá meio Tudo ruim. bom? Aí temos a Maria Eugênia. Maria Eugênia, não sei se a gente já se conhece, se você Eu está conheço, foi minha aqui. aluna. Ah, ok. Tá explicado. Ela está conectando. Ok. Eu estou muito animado de falar sobre o assunto. Quando vai estar pronto? Primeiramente, pessoal, bem-vindos a essa live na parceria entre a Working Agile, e que estamos especializados em treinamentos Scrum, e da Synergic, o Pedro Luiz, especializado em Kanban e etc. Então, nós dois aqui com esses dois pontos de vista, cada um com a sua experiência, e a gente vai falar sobre um assunto que essa pergunta que não quer calar, né? Quando vai estar pronto? Então, dessa vez, eu me lembro que essa é a pergunta que deixa qualquer desenvolvedor sempre assim, meio assim, com muita preocupação. E Não só desenvolvedor, né? Qualquer pessoa que precisa entregar algo, já vem a preocupação junto. sim, sim, mas assim, eu consigo. Agora que eu estou trabalhando como Product Owner, então eu estou saindo mais e mais do papel de desenvolvedor. De vez em quando eu faço uma parte. Aham. Mas eu me lembro muito bem desse medinho que a gente tem como desenvolvedor, porque a gente é otimista e a gente quer entregar coisas, só que aí a gente está, de alguma forma, forçado a dar uma estimativa, sobre coisas que a gente, no fundo, não controla. Esse é um dos problemas, né? Só mais depois, quando eu comecei a olhar mais a parte de gerenciamento, de gestão, de management. Não, agora que também eu sou dono de uma startup e a gente tem essas preocupações e a gente vê isso de outro lado. Então, por isso que eu acho esse papo tão interessante quando a gente muda de perspectiva. Então, por isso também eu queria falar sobre mudança de perspectiva. Mas vamos lá. Dessa vez, eu queria fazer da seguinte forma: a gente vai dividir essa live de 1 hora em dois blocos. Eu vou começar dessa vez dando o ponto de vista de Scrum, tá? E eu vou tentar ser curto, só que dessa vez eu fiz umas anotações porque ah, tem muito, no fundo, tem bastante assunto sobre isso. Então eu não quero pelo menos os pontos mais importantes. Ok, então vamos lá. Eu vou começar então a minha visão de quando vai estar pronto do ponto de vista de Scrum. Agora, a minha primeira colocação, e talvez pode parecer polêmico, mas será que Scrum deveria ter uma resposta para isso? Será que a pergunta em si é válida? E no fundo, não. Tá. Mas aí, calma, Axel, não vamos perder o povo aqui também. Eu Porque sei, pode ter calma. um gestor aí que vai desligar agora a live. Primeiro, Não, você está deixa falando na só. ótica do Scrum, mas Sim, você, antes de falar dela, você falou que percebe a necessidade, que o ambiente de trabalho tem essa sim, questão mesmo. Vamos por diferentes óticas, você está sim. concentrado na ótica do Scrum, só para a gente não perder o pessoal. Eu falei que vai ser polêmico, mas, ó, do ponto de vista. O que é Scrum? E não, eu não estou falando assim que a gente pode e precisa dar uma resposta, mas não é Scrum em si que vai dar a resposta. Por quê? Porque agora eu vou falar. Porque o que é Scrum? Então, o Scrum, na sua essência, é um framework para times de auto-organização, tá? Para entregar soluções para problemas complexos. Então,
quando eu digo complexo, significa que o tipo de trabalho para o qual Scrum é realmente forte, ah, não, não existem soluções simples para isso. Então, são problemas complexos, ok? Não é trabalho de rotina. E esse é um framework que permite o time se organizar para entregar valor, ok? Agora, então, isso aí é o framework Scrum, tá? É um modelo para times para auto-organização. E em si, se você ler o guia de Scrum, não fala de nada de entregar e explicitamente não fala de story points, ok? Agora, a gente vai precisar falar sobre isso, tá? Agora, story points. Então, vamos lá. Vamos falar rapidamente o que é story, o que Antes é da isso gente aí. entrar no Story Points, só para E a aproveitar um gente pouco nem mais. vai Eu sei realmente que, entrar. Nem eu vamos sei que você mesmo. está preocupado com o tempo, mas vamos lá. Essa primeira parte que você falou, Axel, eu acho interessante a gente já falar alguma coisinha. O... Porque pode ter alguém vendo a live falando assim, cara, se o meu problema não é complexo, então eu não devo usar Scrum? O que que eu vou usar então? Então, essa pergunta também é boa, né? Então, a pergunta é, o que é complexo? Né? Então, vamos lá, tem certas categorias de trabalho. Tem trabalho de rotina, tem trabalho que a gente chama de complicado, onde a gente, no fundo, sabe o que a gente quer entregar. Complexo é quando a gente não sabe exatamente o que entregar. Vou Agora, acrescentar um pouquinho eu vou. mais. Vou acrescentar um pouquinho mais. Porque a gente sempre fala muito de que trabalho de tecnologia, porque principalmente o público de ágil é da área de TI, né? A gente fala muito que Uhum. desenvolvimento de software é complexo. Depende. Mas, isso. Vamos aproveitar aqui. Tem alguns softwares que a gente faz que você tem mais certezas. Tem outros softwares que a gente faz que a gente tem mais incertezas, que a gente tem mais dúvida de como vai ser o futuro, do que vai ser entregue e assim vai. Quanto mais incertezas você tem, mais complexo é o cenário. Sim, Faz sentido? exatamente. E Vai. nesse sentido, então, porque então, pessoal, vamos lá, então, se alguém, story points, eu vou encerrar esse assunto porque isso não realmente vai resolver muito. Story points é uma tentativa para estimar o inestimável, tá? Em vez de, para isso, e o criador desse story points, o Ron Jeffries, é o cara que é o cara do XP. E um cara que é muito conhecido na área é muito influente na, na área de TI. Inventou ou popularizou técnicas que a gente usa hoje no dia a dia. Integração contínua, etc, etc. Tá? Ele falou assim que ele se arrependeu de ter inventado isso. Então, ele só fez isso na época, e tem que ver se no seu contexto histórico. Ele introduziu esses terríveis story points porque o pessoal da gestão sempre cobrava quando vai estar pronto, e o povo queria estimativas exatas, tal dia, tal horário vai estar pronto. E aí, para explicar isso um pouquinho, ele relativizou essas estimativas, introduzindo pontos para comparar. Então, não é. Então, o problema é que, a partir daí, o pessoal tentou driblar isso e usar essas noções meio que de chute para calcular, né, usando então matemática de velocidade para calcular datas de entrega. Mas vamos lá. Então, isso aí só para falar que Scrum não fala de story points, pelo amor de Deus, tá? Eu Agora aí, coloquei aqui no chat o artigo que o Ron Jeffries é um dos signatários do manifesto, inclusive. Ele assinou o sim. manifesto, eu acho, né? E aí eu mandei aqui no chat, aí depois a gente coloca na descrição lá do YouTube, o artigo dele revisando o conceito do Story Points. E nesse artigo, a primeira frase dele é: se fui eu que inventei, me desculpem. Esse artigo é fantástico. Então vamos lá, E aí vamos ele vai lá. explicando isso que o Axel colocou, a história, o porquê que foi utilizado, e ele tenta dar dicas de melhores formas de utilizar ali, mas ainda vai numa conclusão de que como está sendo usado hoje em dia, ele não concorda. Segue, Axel. Isso.
Beleza. Então, quando a gente pergunta assim, num projeto onde a gente está usando o Scrum e alguém pergunta quando vai estar pronto, ou quando a gente cria um produto, cria um backlog, e depois a gente olha para tudo isso e pergunta quando vai estar pronto. A pergunta que eu quero, então, fazer nesse momento, quando alguém pergunta quando vai estar pronto, primeira pergunta, porque isso vai determinar muito como que a gente vai seguir. O que que é sucesso para você? Tá? O que que é sucesso? Então, é a primeira pergunta. Porque se sucesso é somente a entrega, é uma coisa. Agora, o foco da agilidade e de Scrum não é a entrega em si, porque isso é muito unidimensional, né? Mas o foco, no fundo, é resolver um problema. Então, nesse momento, quando você faz essa pergunta, a quantidade, as coisas que se entrega eu diria até secundário, tá? Então, essa pergunta, então, seria a primeira pergunta, o que que é sucesso para você, tá? A próxima pergunta é, se você faz essa pergunta sobre a pergunta seria, então, depois, o que que é que você quer entregar, né? Você sabe o que que você vai entregar? O que você quer ser entregue? São duas perguntas que são já cheio de incertezas. E na agilidade, ou em Scrum, por ser mais concreto, a gente distingue entre essas duas coisas que são baseadas nessas perguntas. Primeiramente, distinguimos entre output, que é a entrega de coisas, e a outra coisa é o outcome. Ou seja, qual é o valor, o quão essa coisa que você está entregando está realmente resolvendo o seu problema. Agora, se você sabe, na hora que você entrega alguma coisa, estou satisfeito? Ok. Então a tua preocupação é output. Se você sabe o que vai resolver o teu problema, então é uma coisa. Agora, se você não sabe se vai resolver o teu problema, então a tua preocupação é outcome. Scrum como framework, ah, tem como mecanismo dois loops de feedback. Um que a gente vê lá na reunião de review, a sprint review, onde o time e os stakeholders vão olhar quanto é o valor, o quão bem resolve aquela entrega o problema. Ou estamos no caminho certo. Esse é um feedback loop. E outro feedback loop é quão bem a gente está entregando esse trabalho. Então, é isso, no fundo, o que a mecânica de Scrum. Agora, eu vou Só falar mais. vou conectar isso que você falou com a nossa pergunta inicial, só para ficar claro. Vamos lá. Eu Ótimo. gostei das perguntas que você colocou, é, que, quando vai ficar pronto? Aí, primeira coisa que você tem que perguntar, tá, o que que é sucesso? Porque é só estar pronto, é só a gente entregar um monte de coisa aqui, bater meta, é isso, é só bater a meta, é só falar assim, cheque. Ou isso tem que dar um resultado, isso tem que realmente ter uma coisa interessante para a empresa, conquistar clientes, trazer receita, ou é alguma coisa que traz realmente um resultado, né? Essa diferença entre outcome e output, né? Você está simplesmente entregando e não está tão interessado no resultado, ou você está mais preocupado com o resultado e não tão interessado com o que tem que ser entregue. Porque vai mudar, essa preocupação vai mudar a forma como você se comporta, né? E aí tem um comparativo que eu gostaria de inserir nisso que você muito bem colocou, Axel, que é essa questão do pensamento focado em planejamento ou um pensamento focado nessa visão de validação do ciclo de feedback. Porque eu concordo muito com essa visão do ciclo de feedback e gosto muito que o Scrum tenta antecipar isso ao máximo para a gente, né? E essa antecipação do ciclo de feedback é para a gente tentar entender se vai estar dando resultado, se a gente está alcançando o que a gente precisa. Só que quando a pessoa tem um pensamento mais voltado para o planejamento, que é uma visão um pouco mais que a gente fala do tradicional, de uma gestão mais tradicional, ela acredita que o planejamento que foi feito já está garantindo que aquilo vai dar resultado. Então ela E pode simples ser. e pode Pode ser. E ela ser. está simplesmente perseguindo aquele planejamento que foi feito inicialmente. Ele não está preocupado se deu o resultado. Ela está preocupado se está dentro do planejamento. E aí vem a questão que a gente falou. É interessante que a gente tenha falado lá do complexo, né? Porque Eu ia fechar agora.
Quanto mais certeza vai para um lado, quanto mais incerteza vai para outro, né? Pode fechar, manda ver. Então, não, é exatamente o que você falou. Isso agora fecha até a conversa, porque se o teu problema é complicado, então isso significa que você consegue planejar e o teu foco vai ser a entrega em si. Complexo significa que você já sabe se vai resolver teu problema ou não. Então, o foco. Então, são os problemas típicos que a gente conhece da engenharia, construir coisas, né? Então, a gente precisa de expertise, precisa de gente que tem o conhecimento para definir que é necessário. Aí você vai entregando tal. Mas na hora que você não sabe se isso que você vai entregar resolve o teu problema, aí estamos no complexo. Porque você tem um eixo adicional. Um eixo é o como entregar, né? Você pode, eu não vou falar se eu Lean focou mais nisso, né? No processo. Aí você vai me corrigir na terminologia certa, mas na agilidade, a gente está acrescentando mais o eixo do valor. Agora, eu queria dar pouquinho Eu queria até ver a sua visão sobre isso. Um elemento da definição de pronto. Scrum define claramente, a gente precisa fechar uma definição o que é pronto, tá? Isso é uma definição, isso é que permite você entregar incrementalmente o teu produto. Se você não tem isso, você não consegue fazer uma gestão empírica, que a gente chama, né? E isso é assim, a base para responder a tua pergunta, né? Quando vai estar pronto. Porque se você não tem isso, não tem como fazer boas projeções. Tá. A Agora, o Scrum tem definição isso de... embutido. Perfeito. A definição de pronto, você pode interpretá-la de duas formas. Tem muita confusão, né? Isso. Porque na visão do planejamento extenso, onde eu defini exatamente o que eu preciso, com antecedência, agora só persegue o planejamento. A pessoa entende que esse planejamento é a visão de Sim, pronto. E aí, sim, nesse tipo de contexto, a visão de pronto está relacionada ao escopo que você tem que fazer. Eu sim. detalho exatamente o que tem que ser feito. Isso é E uma não é bem discussão, isso que o cara. Scrum está querendo dizer com Não, não, definição de não, não. pronto. O nome é ruim, é Definition of Done. Cara, isso é difícil até para explicar nos treinamentos. Quando a gente fala de definição de pronto, a gente não está falando em termos de funcionalidade. Parece meio doido, né? Mas a gente fala em termos de qualidade técnica. É assim, o que você vai entregar tem que estar fechadinho. Tem que ser uma coisa que poderia ser usado. Então, é uma unidade de valor, no fundo. E numa definição de pronto típica, a gente põe coisas tipo a funcionalidade foi implementada, foi testado, foi colocada em produção, o que for, porque cada time tem uma própria, né? Só que isso permite, isso é o eixo fundamental. Ou seja, Qualquer planejamento. são Uhum, critérios que, independente da funcionalidade que você está fazendo, independente do escopo, você vai passar por esses critérios e vai avaliar esses critérios. sim. A definição de pronto está mais relacionada a isso do que ao escopo em si. Beleza? Sim, não é. Então, isso é cross-cutting, é um critério cross-cutting de qualidade, que tem mais foco em parte técnica. É igual, assim, o exemplo que eu gosto de usar para explicar é quando você fala assim, ok, vamos supor que a gente faz pizzas, né? E aí, o que seria uma pizza de qualidade? Ah, ela tem que estar quente, ela tem que ter todos os ingredientes, ela tem que estar entregue né, numa caixa, etc. Então, ó, ingredientes de qualidade, todas as pizzas têm que ter isso. Tem que ser, no final, tem que ser comestível, pronto para consumir. E a pessoa não pode morrer Agora, depois. e não pode morrer depois. Vai. Agora, né, e assim, o escopo em si seriam as várias pizzas com vários ingredientes, os toppings. Isso aí é o escopo. Então, é um critério de qualidade. Então, isso é fundamental, porque isso permite você fazer projeções. Sem isso, você não consegue, tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu só terminar mais um ponto. Então, assim, o que é importante para Scrum? Scrum, quando a gente precisa estimar. Aí vem sempre essa pergunta, mas estimar, aí entra no storyboard também. Estimar, a pergunta fundamental é saber se algo cabe numa sprint.
Isso é o fundamental. Porque em Scrum a gente entrega só coisas prontas, segundo a definição de pronto. Ou seja, a gente tem que saber, tá grande demais ou não? Aí tem essas várias técnicas para definir isso. Story points podem te ajudar com isso. Agora, isso é uma pergunta. Uma outra pergunta é fazer projeções. Quando que o produto, uma versão, com escopo, vai estar pronto? Essa é a nossa pergunta inicial. Story points para isso não é bom. Não recomendo e é... Por quê? Vamos lá, alguns pontos só. Primeiramente, quando a gente estima esses números, ah, não tem um feedback disso, né? Se eu estimo, esse negócio lá é um 2 e acaba sendo um 5, ou a gente fala, não, é um 8 e acaba sendo um, acaba entrando na estatística com esses valores. Então, não tem, não tem uma relação com a realidade, é simplesmente um número aí, né? E depois tem outro problema. Se você quer aplicar story points para fazer projeções ou estimativa quando vai estar pronto, né? Você precisa saber, você precisa estimar, primeiramente, você precisa saber o escopo no início, né? Por quê? Você vai ter que dar uma estimativa de todo o seu backlog. E a partir daí você faz uma ginástica de pontos para chegar numa projeção. Tá, e é outro ponto, a gente pressupõe, então, que você sabe o que você quer entregar. Você sabe mesmo? Porque no ponto, quando a gente está super no domínio da complexidade, que a gente não sabe exatamente. Um backlog vai mudar e vai mudar o tempo todo, né? Então, isso significa um esforço bastante grande de estimar todo o conteúdo que você nem sabe direito o que que é. E toda vez, no fundo, depois de cada ciclo de trabalho, teria que reestimar de novo e atualizar baseado nas coisas que você realmente já aprendeu, tá? Então, isso na prática realmente não funciona muito bem. Outra coisa também, que o backlog, se você trabalha mais com a parte das incertezas, quando você está buscando de soluções para problemas, você não vai detalhar o seu backlog inicialmente. A ideia de usar o backlog é você vai detalhar just in time. Você vai focar nos detalhes somente quando está na hora certa. Isso é questão de economia. Por que você vai gastar muito tempo e recursos para analisar um backlog de coisas que talvez no futuro nem vão ser usadas, né? Um backlog é just in time e just enough. Então isso deixa as coisas muito complicadas. Agora vamos lá. Scrum. Agora eu vou quase terminar e passo a palavra para o Pedro. Eu não quero que você Agora, termine sem responder a pergunta, Axel. e justamente, mas vamos lá. Então, Scrum é um framework aberto. Você pode usar o que você quiser lá dentro. Então, Pedro vai falar para a gente de outras técnicas que você pode usar em Scrum. Maravilha! Eu admiro todas essas técnicas que Kanban está focando. Fantástico. Então, só que você tem que pensar, você tem que diferenciar entre estimativas e métricas, né? Estatística, você tem que colher dados. E pelo fato que você tem essa definição de pronto, você precisa ter disciplina para aplicar ela. Quando você trabalha o escopo assim, você consegue usar as informações que você ganhou para fazer essas projeções. Tá, então você poderia começar a colher sempre quando você começou a trabalhar e quando terminou. Só pega esses dados e a partir daí você tem a tua mágica que você pode fazer. Aquela que eu acho fascinante são essas técnicas as probabilísticas. E o que eu recomendaria agora vai. Simulações Monte Carlo. Se você tem um escopo mais ou menos delineado, ou mesmo se não, tá? E você vai usando as informações que o teu time está te trazendo em tempo real, você pode fazer umas boas projeções. É uma técnica fantástica, tá? Então, Scrum tá nem aí com isso. Usa o que você quiser, tá? Só que Story Point, tá. Se você quiser, você tá livre. Não existe polícia de Scrum, então você pode usar o que você quiser. Mas então, isso seria minha recomendação. Não vejo nenhuma contradição
tá? É uma só Scrum versus Kanban, são outras formas de organizar o seu trabalho. E agora eu passo a palavra para o Pedro. Muito obrigado pela paciência. Tamo junto. E como eu colaborei dentro do seu, por favor, colabore também e provoque aqui dentro do meu também para a gente ir conectando as coisas. Pode deixar. O fim da sua análise, Axel, é, é é muito interessante. Você passou primeiro na questão da complexidade, porque o Scrum fala muito dessa questão da complexidade, mas o fim acaba sendo estatístico, né? Porque a gente, quando a gente precisa responder quando vai ficar pronto, você precisa calcular. Se você for pela opinião, a pessoa pega e lê e fala assim, cara, eu acho que é tal dia, pela experiência, por tudo que ela conhece e tudo mais, você vai ter um nível de assertividade muito baixo. Tem um livro do Tetlock Phillip. Ele, por mais de 10 anos, hoje em dia já deve estar uns 20, 30 anos estudando dentro de universidades, fazendo pesquisa sobre decisões das pessoas, sobre como as pessoas tomam decisões, como que elas fazem isso, baseado na experiência, ou baseado num cálculo, ou baseado num estudo, como que as pessoas tomam decisões. E ele é um cara que briga muito contra essas decisões baseadas na experiência, que o povo vai na televisão e responde: quem vai ganhar a próxima eleição? O cara fala: Fulano. Quem vai ser campeão do campeonato tal? Beltrano. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Aí usam um animal para fazer a estimativa. Ele fala muito sobre isso e, e os estudos dele mostram, ele escreveu um livro que ele coletou mais de 80 mil dessas previsões de pessoas que eram especialistas em cada uma das suas áreas, em diferentes áreas, esportes, política, economia, projetos, TI e tudo mais. E aí ele provou com esses números de que quando você faz essa estimativa pela sua experiência, você acerta muito pouco. E você tenta se justificar demais depois. Não, porque tal coisa aconteceu e eu não sabia. Mas como assim? Você é um especialista. Como você vai ficar se justificando desse jeito? E aí ele mostra que os números estimam melhor, porque na hora que você está tratando os números, usando a sua experiência para cuidar dos números, aí a sua experiência é muito bem utilizada. Porque aí você vai avaliar o número, esse número está correto, eu tenho número suficiente, eu tenho coisas que valem a pena, aí você usa muito da sua experiência. Aí você faz o cálculo baseado no número e a sua experiência conduziu o número e foi escolhido de uma forma correta. Aí os seus cálculos são interessantes. A minha conclusão no Kanban vai ser igual. A gente vai chegar em modelos estatísticos. Também vai chegar na questão do Monte Carlo, que é um excelente modelo estatístico. Tá? Mas é interessante a gente colocar primeiro essa questão da questão do complexo, da forma como a gente lida no dia a dia, porque a gente vai estar em ambientes empresariais que as pessoas nos perguntam algo. Ó, quero fazer um sistema assim, 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 assim. A pessoa passa 5 minutos explicando o que ela quer. E já Depois que é desses uma 5 minutos, ela estimativa, já né? pergunta: quando é que fica pronto? Né? Agora, uma coisa também, assim, a gente, às vezes eles não querem saber que dia, que hora vai estar pronto, né? Mas eles querem geralmente só saber mais ou menos. Isso é uma coisa de 6 meses, um ano, 5 anos, isso é totalmente louco. É para ter uma ideia, né? Excelente. E uma coisa que eu costumava fazer quando eu era gerente de TI numa empresa, teve uma que era uma corretora de seguros, que ela tem ações na bolsa e tudo mais, que é a WIS. Eu fui gerente de TI lá por 4, 5 anos, alguma coisa assim. E acontecia isso. Esse foi o principal lugar que acontecia isso o tempo inteiro. Vinha uma pessoa do marketing, falava 5 minutos comigo e no final perguntava: quando que vai ficar pronto? E era esse sentimento que o Axel está falando. A pessoa queria também ter uma noção. Aí eu falava, eu tentava entender com a pessoa, ó, se você quiser um sistema robusto, que a gente separa uma equipe, faz por muito tempo, aí você vai ter cliente acessando, vai ter, a gente vai gastar ano, talvez mais. Se você quiser uma solução mais simples, que a gente aproveita um sistema que já existe, a gente acrescenta isso, isso, isso e aquilo, leva tanto tempo. Agora, se você quiser uma planilha Excel para a gente poder já fazer isso aqui, em 2 semanas a gente se organiza aqui, eu arrumo esses dados e a gente dá uma analisada. Que tipo de solução você quer? Aí a pessoa fala: não, Pedro, esse aqui é um projeto grande, porque a empresa está indo nessa direção. Eu falei: legal, já estou entendendo que o que você quer é grande, então a gente vai precisar disso, daquilo, conversar com tal empresa, com tal negócio. Já a gente começa a ir naquela direção. Ou ela pega e vira: não, calma.
Não quero isso tudo, não. Eu só quero resolver agora para eu responder tal coisa ou para fazer tal. Aí eu já planejo junto com ela uma entrega de uma semana, de 2 semanas, e a gente se resolve. O primeiro momento que as pessoas perguntam quando vai ficar pronto é nessa questão do entendimento de encaixe corporativo. Eu vou esperar muito tempo, dá para eu já ter uma solução rápida. Esse primeiro encaixe é muito interessante que você faz, independente se é Scrum, se é Kanban, o que quer que seja. E aí o Scrum, com as sprints, com a entrega rápida, vai conseguir te dar uma solução rápida, desde que você esteja dentro da definição de pronto, o que é sucesso, e assim vai, perfeito. E no Kanban, uma visão um pouquinho diferente. Agora a ideia é entrar. Só para a gente fazer essa conexão do Axel com a parte estatística, porque eu também vou chegar nela. Só que agora com a visão Kanban. Fez sentido, Vamos Axel? lá. Concorda? Claro. Agora, só uma pergunta. Você citou um cara com um livro. Você lembra do nome do livro? Political Judgment. Eu pego aqui e jogo ou no chat ou no. E a gente põe na descrição depois. Acho que é Beleza. Political Judgment do Philip Dettlock. Só que tem depois um outro título. Mas é isso. Political Judgment, Philip Dettlock. E teve uma pergunta aqui do Vinícius, no chat, Axel. O que estou fazendo sobre Stories Points? Estimativas apenas. Estimamos apenas os que estão entrando na sprint. Ok. Tem vezes que pontuamos 8 no começo e no final vimos que é 2. Aí ele muda mesmo isso para 2, para a gente ter uma ideia mais correta do histórico. Posso fazer uma pergunta, Vinícius? Com certeza. Eu ia te perguntar por que que vocês fazem isso? Seguinte, fica mais fácil a efeito de comparação futura. Ó, a gente tem que entregar a tarefa XPTO. Lá atrás, a gente viu que era exatamente igual ou extremamente parecida, pontuou 8 e no final das contas foram 3. Por quê? Ó, tinha um pouco de certeza, depois a gente viu que não era tudo isso, assim, 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 assado. Lá na frente, eu lembro lá atrás que vocês pontuaram 8, então, será que não é algo parecido? Será que não tem tanta incerteza que talvez um dos times, pelo menos, acaba ampliando o campo de visão? Concordo que o Star Points, quando você vai pontuar só por cima para número, não funciona. Só que para efeito de comparação futuro pro time, na minha visão, eu acho que acaba melhorando um pouco. Mas é tempo, não Uhum. adianta falar que vai fazer agora, daqui 2 semanas vai estar dando resultado igual. Não, demanda tempo. É, não, tudo bem, tudo bem. Assim, eu só falar um pouquinho sobre Story Uhum, Points. Eu adoro eles. Para o que eles são bons. É uma técnica de facilitação. Isso é para você começar a ter uma conversa mais profunda sobre o que vai fazer, para desenterrar as perguntas, às vezes fazer as perguntas bobas. Isso é realmente uma técnica de comunicação, de criar um entendimento comum. Porque às vezes um pensa assim, ah, dois? Ah, mas por quê? Ah, porque a gente ia usar aquela componente, já está pronto. Aí outro fala, eu achava que a gente ia fazer do zero. Aí tem essas coisas lá, sabe? sim. Até, às vezes é engraçado as coisas que acontecem. Então, para isso, eu acho fantástico. Mas agora, Vinícius, tem outro problema com a sua abordagem. Porque, no fundo, esses números, eles são específicos de um time, né? É um certo time, então, que trabalhou em uma certa coisa. Só que com o tempo, o time vai ficar mais rápido. Então, uma coisa que era no início um 2 no futuro, será que ainda é um 2? Então, esses números são tão flutuantes. Então eu só pensaria assim, vale a pena gastar tanto tempo com essas discussões? Porque a gente pode também medir o tempo, né? Quanto tempo demorou de fato, porque aí a gente teria um número Uhum. mais... Isso que o Vinícius colocou, eu vou separar em 2 momentos. Posso? Cabe na sprint. Esse é um Esse outro momento, momento. o Axel falou, cara, faz sentido, porque você vai ter essa discussão, as pessoas vão entender, vai extrair perguntas e tudo mais. O segundo momento que o Vinícius faz essa atualização do número, eu concordo com essa atualização, por quê? Porque o segundo momento, você quer olhar para o seu histórico e entender o que aconteceu para você fazer a projeção. Aí a gente vai para o lado estatístico. Então,
o primeiro momento você não tem tanta informação, você só precisa entender se cabe. O segundo momento é como é que eu faço projeção estatística? Aí você precisa saber o que realmente aconteceu. Perfeito. Hum. Faz sentido. Só concluindo, eu mandei a tabelinha que a gente usa na empresa com todos os times. Tem lá, 01 tarefa é Ah, muito ok. simples, etc. Uma coisa que eu pergunto, o pessoal vota 8. Uma das primeiras perguntas que eu tô fazendo recente para um dos times. Tá, vocês têm algum tipo de incerteza? Não. Tá, então não é um 8. Será que não é um 5, um 3, um 2 ou um? Também, já que nem o Axel falou, já dá liberdade, já dá abertura para você. Mas peraí, vocês estão colocando um 8, mas não tem certeza. Ou não, eu tenho certeza, beleza. Onde está a sua incerteza? O que está acontecendo, time? Vamos ajudar. Aí também já entra. Então, lembra que existia aquela tarefa XPTO lá atrás? Ela é igual, ela é semelhante, então não vai demorar tanto assim, assim, assado. Ajuda o time a amadurecer. Sim. Não, é bom. O bom são as discussões, cara. Agora, Eu posso o seguir para o que. Kanban? Só fecha aí, Vamos lá. Alisson. Pode Vamos fechar. fechar. Esse Fecha. assunto vai, vai Não vai demorar embora. demais. Vou passar alguns slides para a gente dar um exemplo prático. Porque o final do que o Axel colocou conecta com o que eu falei. E que bom que o Axel já falou dessa parte do complexo, do nível de certeza, que aí eu posso acelerar já para essa parte prática. Excelente, é isso aí. Porque o trabalho complexo ou não, incertezas ou certezas, vai acontecer tanto você usando o Scrum quanto você usando o Kanban. Tá? E na visão aqui do Kanban, a gente tem uma visão mais de entender o fluxo do trabalho. Qual o passo a passo que ele seguiu? E entendendo quando ele começou, quando ele terminou, quanto tempo levou para aquilo fazer, a gente usa a base estatística para fazer conta. E aí eu vou mostrar um caso que eu fiz esse cálculo e a gente teve sucesso nesse sentido. Tá? Vocês estão vendo a minha tela assim, né? Sim? Então vamos lá. Esse aqui era um time de dados, Data Lake, tá? Em uma grande empresa. Esse time de dados tinha muitos outros times que dependiam dele. E ele estava errando esse prazo muitas vezes. Então o pessoal estava, meu Deus, vocês precisam acertar e tudo mais. E aí essa pergunta, quando é que vai ficar pronto? Ficou um peso muito grande sobre isso, né? E a gente pegou os dados históricos desse time, né? Era um time de Data Lake que usava Scrum. Olha só que a conta que eu vou fazer aqui é baseado em estatística e que a gente fala muito no Kanban, mas que também você pode usar dentro do Scrum, não tem problema nenhum. A gente está aqui a favor de você misturar esses conceitos e tirar o máximo de sucesso, né? Eles já tinham errado a data de entrega 7 vezes. E aí eles pediram ajuda para a gente entender quando que vai entregar essas histórias de usuário, né? Eles usavam a ferramenta Octane, não gosto da ferramenta, não é boa, a gente teve um trabalho gigantesco, então não é uma dica, tá? É só para dizer qual ferramenta. E eles já estavam na sprint 18, só que os dados estavam mais confiáveis da sprint 9 para 18. Então a gente pegou os dados desse período, do 9 ao 18. Isso é o lado da experiência que você insere quando está analisando os dados. De você ter essa percepção, o que, que representa a nossa realidade, e assim vai. Mas dentre esse do 9 ao 18, a gente não excluiu nada. Porque a gente não exclui só aquela atividade que está estranha, não, porque aí você vai manipular o dado. A gente só escolhe o período que está utilizando. E ele é o importante que seja imediatamente conectado com o momento que você está. Tá? Não poderia pegar o momento da sprint 1 a 9 e fazer uma projeção, sendo que eu já estou na 18. Não. Mas eu posso encurtar mais próximo da onde eu estou. Né? Então o Octane não era bom, já para deixar claro aqui para vocês. E foi feito, e a gente também tentou fazer um mapeamento do que tem mais para frente nas próximas sprints. E eu vou mostrar para vocês também que esse mapeamento nunca é 100% certo. Você ainda tem incertezas envolvidas. E por isso que é interessante a gente entender. O meu cenário, eu tenho muita incerteza ou tenho pouca incerteza sobre o futuro? É interessante você entender e tratar os seus dados com isso, inclusive, né? E a gente percebeu que eles tinham 74 histórias de usuários. Dessas, 58 já estavam concluídas e 16 foi o mapeamento que foi feito. Ó, a gente precisa fazer mais essas 16 histórias até a data alfa. Não foi detalhado a história, não foi iniciado o trabalho, só tentado identificar quais eram essas histórias. E 267 defeitos tinham sido diagnosticados, 246 concluídos e 21 ainda em progresso que eles precisavam resolver. Tá? E a gente foi fazendo alguns cálculos. Primeiro cálculo, quantidade de defeitos. Calma aí, deixa eu ver como é que está essa quantidade de defeitos. Porque quando eu fizer aquelas 16 histórias,
pode surgir defeito naquelas 16. Quanto que vai surgir de defeito naquelas 16? Olha o escopo aumentando. Olha a gente já tentando mapear o acréscimo de escopo que vai ter no futuro. Vai crescer provavelmente 4,6 defeitos a cada história que entregar, porque é o padrão que a gente está percebendo nesse time. Se eu não treinar o time em outra coisa, se o time não mudar de tecnologia, se não tiver uma mudança drástica ali naquele ambiente, vai ser isso que vai se repetir, muito provavelmente. E também a gente foi analisar quantas histórias novas entravam no meio da sprint, como que eles descobriam conteúdo novo, escopo novo dentro do trabalho deles. E a gente percebeu que na sprint 15 entrou uma história nova. Na 16 não. Na 17 entrou. Na 18 não. Opa, tá entrando mais ou menos uma história nova. Eles estão descobrindo coisas novas que precisam ser feitas a cada 2 sprints. Ótimo. Então, a gente vai colocar, né, vai colocar mais histórias que vão ser descobertas. É a incerteza do que você tem que entregar. Você também precisa, de alguma forma, calcular isso. E então a gente considerou 19 histórias no final, baseado nos cálculos que a gente foi fazendo. Que cálculos foram esses? Vamos entrar um pouquinho mais neles, né? E os defeitos, baseado nessas 19 histórias, considerando a taxa de defeito, vão surgir mais cerca de 88 defeitos para fazer. Então a gente considerou na projeção 19 histórias e 88 defeitos. E aí a gente fez a projeção de Monte Carlo, que foi o que o Axel mencionou. A projeção de Monte Carlo não é do Scrum e não é do Kanban. Ela existe de antes. E use as coisas que funcionam. Tá? E com a projeção de Monte Carlo, a gente projetou que eles terminariam dia 18 de dezembro. Que eles concluiriam as histórias dia 1º de dezembro e depois terminariam os defeitos por mais alguns dias e até terminar no dia 18 de dezembro. Aí o pessoal falou, não, mas eu preciso de menos dados. E se eu entregar só uma parte? Porque não adianta. Toda vez que você dá um prazo, vem discussão, quer encurtar aquele prazo, quer negociar. É inevitável. O pessoal vai questionar, não, mas você considerou tal coisa? Não podia ter considerado. E assim vai, né? Aí a gente fez uma segunda projeção só com uma parte das histórias que eles precisavam entregar. Ah, então essa parte vocês vão entregar no dia 18 de outubro. Considerando 4 de outubro as histórias, mais um tempo para corrigir os defeitos. Então a gente foi mostrando para eles as projeções de Monte Carlo, os cálculos que a gente poderia fazer em cima disso, né? E mostrou mais alguns dados. Quanto de trabalho está entrando e quanto de trabalho está sendo concluído. A gente percebe que tem mais barrinhas vermelhas, elas são mais agressivas. Então está tendo mais coisa iniciando do que sendo concluída. Isso gera um sentimento muito ruim no trabalho. Parece que nunca vai acabar. Está mais coisa chegando, mais coisa que eu preciso fazer. O trabalho é infinito, nunca termina. E você precisando dar um prazo, precisando cumprir, outras pessoas dependendo, dificulta esse ambiente, né? A gente também tentou olhar o work in progress. Aí é uma coisa específica do Kanban. No Kanban, a gente tenta entender quanto de trabalho está sendo feito ao mesmo tempo. Porque no Scrum, você fecha a sprint, de certa forma fecha, né? Porque o Scrum não fala para você fechar, mas ele fala para você definir um objetivo para aquela sprint. E aí, se aquele objetivo for comprometido, aí que você tem que analisar a coisa. Mas se não for comprometido, você pode mexer, né? Agora, no Kanban não tem uma orientação nesse sentido de fecha escopo, não fecha escopo, por um período, por outro período. Não. O que o Kanban fala, na verdade, é controle a quantidade de trabalho que você está fazendo ao mesmo tempo. Eu estou fazendo 2 tarefas ao mesmo tempo, estou fazendo 10, estou fazendo 50 tarefas ao mesmo tempo. Controle isso. Por quê? Porque isso pode te prejudicar. Se você fizer muita coisa ao mesmo tempo, você vai demorar mais para entregar. Isso é natural, né? Se eu faço uma atividade, depois outra, depois outra, depois outra, eu vou entregando. Agora, se eu pego É, 5 atividades para fazer ao mesmo tempo, vai demorar mais tempo para concluir, né? Fala, Axel. só para acrescentar, a gente gosta de usar esse conceito, work in progress. Então, se você, dentro de uma sprint, a gente olha também, né? Como que o time está colaborando? E a gente quer diminuir esse número desse WIP, porque, no fundo, é um indicador da sua colaboração. Porque se cada. Você já vê, isso é um sintoma de um time Scrum, você pensa, será? Tá indo bem ou não? Se você vê que cada um trabalha uma coisa separada, né? Então, se tem um WIP Ou muito 2 grande. coisas, ou 3 coisas separadas. Você Bom, tem 5 pessoas e 15 coisas sendo trabalhadas. isso, para pior ainda. Então, assim, a gente trabalha esse conceito. Por quê? Porque a gente sabe também, isso é uma coisa humana.
né? Não é só questão sistêmica, mas o nosso cérebro não funciona bem assim, porque a gente é bom, a gente tem uma nossa memória de trabalho, ela é limitada. Tá igual um computador. Você começa uma outra coisa, cara, você tem que tirar tudo o seu pré-córtex frontal, tirar tudo, carregar outra coisa, aquecer a memória, aí você começa a trabalhar. Então você tem esse switching cost. Então, isso aí, né, já não é bom. Então, a gente tenta também de analisar, né? A gente tem lá o nosso sprint burn down. A gente quer olhar, ó, será que o povo está... Ou o nosso proto-Kanban, né? Porque a gente usa também, né? Para ver se... Porque aí você consegue enxergar se tem muita coisa em andamento ao mesmo tempo. Então, Legal, só um comentário fechando, voltando para o Pedro. sempre bem-vindo. Então, o que que a gente está vendo aqui no Work in Progress? Está vendo que essa setinha aqui, essa linha laranja, né, pontilhada, ela está só subindo, né? Cada ponto daqui é semanal. Então, na sexta semana de 2019, na sétima semana, na oitava semana, na nona semana, e assim vai, até a semana 36 de 2019. Nas primeiras semanas, eles estavam trabalhando entre 11 a 30 coisas, entre 15 a 30 coisas, entre 19 a 31, entre 16 a 20 e tantos, e assim vai. De repente, no final, eles estavam trabalhando entre 29 a 35 coisas, entre 26 a 40 coisas. Foi aumentando a quantidade de trabalho que eles estavam fazendo por semana. Como que é possível isso? Aí eu perguntei para o pessoal assim, cara, vocês devem estar entregando menos. Porque se vocês estão fazendo mais coisas, tem que dividir o esforço, né? Você tem 4 horas para fazer um trabalho. Aí você pega outro trabalho de 4 horas. Você não vai entregar o primeiro em 4 horas para depois fazer o não, porque você está fazendo os dois juntos. Se você não tiver desperdício nenhum mental, que a gente sabe que tem algum desperdício, se você não tiver desperdício nenhum, você vai entregar os dois depois de 8 horas. Mas como tem algum desperdício, você vai entregar em 9, em 10 e assim vai. Mas vai demorar mais. Cada um desses trabalhos vão demorar mais para serem entregues, né? Aí eu falei, pô, vocês estão entregando menos ou está demorando mais? Alguma coisa está acontecendo. Vamos olhar agora, então, a quantidade de entrega que vocês estão tendo a cada semana. Aqui tem três linhas, porque uma é a entrega total, que é o azul, a entrega só de histórias, que é o laranja, e a entrega de defeitos, que é o cinza. E essa linha pontilhada é a projeção de como está a entrega deles. Eles estavam com a entrega estabilizada, de certa forma. Aí eu falei, como assim? Vocês estão trabalhando em mais coisas ao mesmo tempo, mas a entrega permanece estável. Só troca entre defeito, história, pá. Um momento está fazendo mais defeito, outro momento está fazendo mais história. Como que vocês conseguem manter mais ou menos a mesma média? Aí eu imediatamente fui e perguntei para eles: vocês estão fazendo mais hora extra, não estão? Aí eles, Pedro, a cada semana que passa é mais hora extra que a gente faz. O último final de semana a gente trabalhou 15 horas, no final de semana. Eu falei, vocês vão só aumentar cada vez mais, se vocês continuarem aumentando essa divisão de atenção de vocês. Precisa focar mais para poder entregar. E aí a gente foi olhar o tempo de ciclo das coisas. Aí aqui eu não estou olhando quanto que você mensurou a história, eu estou olhando quanto que a história realmente durou. As histórias deles demoravam até 20 dias, essas aqui, ó. 1 mais 21 mais 10. 32 histórias levaram até 20 dias. A sprint deles era de 3 semanas. Então, só uma parte da história deles cabia dentro da sprint. Todas essas outras aqui, ó, não couberam na sprint. Eles tinham um problema já de tamanho de história, estavam passando para frente, muito tempo para entregar, e assim vai. Vamos trabalhar nisso também, né? E aí a gente passou várias orientações para eles. Como a gente está encerrando aqui em termos de tempo, eu vou passar direto essas orientações e vou mostrar o resultado, tá? A nossa previsão era de entregar dia 18 de dezembro. Eles entregaram dia 20 de dezembro. Em 2019, dia 18 de dezembro, caiu numa quarta. Eles entregaram na sexta. Foi isso que aconteceu. E eles Nossa, anteciparam a entrega de histórias, porque a gente tinha previsto entregar as histórias dia 1º de dezembro, eles entregaram dia 14. Anteciparam as histórias. Então, o que que eles fizeram? Acumularam o defeito. Aí, depois, para terminar todos os defeitos, eles terminaram dia 20. Ficou mais ou menos dentro do que a gente estava prevendo. Fala, Axel. mas Pedro, agora a minha pergunta, ó, volta um pouquinho lá nas medidas. Aham. Ó, mais um para frente. Para trás. Continua. Não, não, não. Lá nas medidas que você fez. Um, dois, três lá. Ah, aqui? Não, não.
Ó, o que que você fez para ajudar, ó, a trabalhar melhor o scope, etc. Ah, no as final? orientações, desculpa. As orientações. Tá, aquelas projeções que eles conseguiram entregar, isso foi aplicando as orientações ou não? A gente aplicou boa parte dessas orientações. Mas Óbvio que a gente teve então, cara, dificuldade com um ou com mas outro e tudo aí, mais. aí eu questiono um pouquinho esses dados, porque as projeções que vocês fizeram foram baseadas no comportamento ruim. Então, mesmo continuando assim, eles deveriam chegar nesse dado, você concorda? Então, eu não consigo. Esse período desse trabalho foi menos de 3 meses, mais ou que das orientações, tá? Ah, tá, ok. Talvez não tenha Em tanta 3 meses, eu não mudo a cultura, entendi. o comportamento de um ambiente drasticamente. Legal. É, interessante seria, porque, O cara, que, o agora é que um acabou, experimento. concordo, o que acabou acontecendo foi a gente não deixou eles piorarem. Sim. A gente Agora, garantiu que pelo menos o que eles estavam fazendo mantém. Calma aí, calma aí. Não coloca mais coisa ainda. A gente sim, limitou sim. a quantidade de WIP no que eles já tinham. Porque se eles continuassem piorando, a E projeção ia a ser maior ainda. sim, sim, sim. Entendeu? Não, muito legal. Assim, é impressionante quando eu vejo essas histórias com projeções, né? Que são. Porque isso é, cara, isso é baseado em matemática. Então, se. Mas assim, isso é a base também para poder raciocinar assim. O comportamento dele deveria continuar no mesmo jeito, porque senão você está mudando os seus dados, né? Não, Tipo, então, se eu não fizesse nenhuma orientação, eu ia falar, gente, há um mês atrás vocês estavam piorando. Agora vocês estão pior de novo. Eu vou fazer uma projeção pior ainda para o futuro. sim. O que eu Mas, fiz e foi é, uma sim, projeção considerando sim, hoje e para que vocês não piorem. Continue só o que vocês estão fazendo hoje. E o que a gente sim, tentou foi estabilizar, falou assim, não piorar mais ainda a quantidade de trabalho. Calma, calma aí, gente. Vamos entender esse trabalho e terminar isso aqui. Se você trouxer mais escopo, mais pressão, vai piorar mais ainda o cenário que vocês estão sim. fazendo, né? Não, eu acho super interessante esses dados. Assim, eu quero aplicar no meu time agora. Eu quero começar a colher os dados para ver o Monte Carlo realmente em ação. Mas nas medidas que as orientações que você colocou lá, uma é o melhor. Assim, são as coisas que eu, como Scrum Master, faria de imediato. São Perfeito. são as coisas óbvias, né? Assim, cara, o povo não entende o escopo. Tem que entender melhor o escopo, analisar um pouco melhor. Aí tem várias técnicas, né? Outra coisa ah, assim, uma das coisas que eu vejo em muitos times, a dificuldade, sabe que estimar, ou é grande demais, no fundo, não é um problema. Porque na hora que você entende, tá, não cabe, o que que um time que é realmente ágil deveria fazer? Diminuir em tempo real. Parece assim, não, a gente estima 8 é muito grande. É, e eles continuam trabalhando que nem zumbis. Não quebra, né? Não O que você quer, está você tem que falando. chegar lá, tá muito grande? Cara, então vamos lá. O que que a gente pode fatiar? O que que a gente pode fazer? A gente diminui? Porque a receita é essa, cara, faça caber. Eu vejo assim tão óbvio, né? Eu vou Mas assim, aproveitar, Axel, que você é um especialista em PO, dá o oh, curso de CSPO oficial e tudo mais. A principal justificativa que eu vejo quando acontece isso que você está falando, a pessoa acha uma coisa grande. A principal justificativa que eu ouço é o negócio pediu desse tamanho. uhum, Eu vejo isso, como se a pessoa se escondendo e falando: não, não quero perder meu tempo, não quero gastar meu tempo quebrando, eu não quero ter essa dificuldade, é muito difícil quebrar. Eu não quero ter essa dificuldade, concorda? sim, sim. Tem que Isso tem quebrar, muito não a dá para achar ver. uma forma de quebrar? Então, uma das coisas assim, eu vejo assim, um, uma trava mental. Quando o pessoal vê o product owner como se fosse garçom, né? Eu gosto dessas metáforas. O product owner, o que que é? É o garçom, você vai no restaurante e fala assim, eu queria aqui em Franca tem um JK, né? Então eu quero um JK, eu queria com batatinha assim, eu quero um chopp, e o product owner, garçom, vai anotando. Sim, senhor, já está saindo, né? E obviamente, cara, se entrega, é sucesso. Ótimo, porque, cara, a gente sabe que o JK é gostoso, então pronto. Mas, ok, então isso é o modelo do PO garçom. Agora, o modelo verdadeiro
do Product Owner é o médico. Você vai no médico, vamos supor que você tem um problema de coração. Você vai chegar lá no médico e falar assim: então, eu quero que o senhor fizesse uma operação, eu quero, porque tenho lá um problema de palpitação, eu quero que se coloque uma ponta de safena, eu vou te dar 3 dias para isso e outra, eu quero que você use a mão esquerda para fazer a operação. Você vai assim no médico? Não, você não vai. Você vai no médico, o que que você faz? Doutor, eu tô com um problema, eu tô com uma dor no coração. E aí, aí você vai explicando. Aí o médico tá lá, ok, eu vou tentar, vou investigar e vou ver se eu resolvo seu problema. Agora, se vai ser uma ponte de safena ou sei lá o que que tem lá, é outra história. Então, o que que é o seu product owner? O teu product owner é o garçom ou o médico? Porque você, se você tem a mentalidade, ah, eu sou médico, eu quero resolver o problema e eu descubro, estou fazendo a operação. Ah, eu vejo alguma, estou investigando, eu descubro, não é um ponto safena. Eu não vou agora bater a cabeça e vou fazer a ponte safena porque tá escrito no plano. Não, você vai adaptando. Pode ser Digo mais, mais. menos. Eu gostei da sua analogia, e não necessariamente é o médico que vai fazer a cirurgia. Pode ser o médico que só fala, cara, você precisa de uma cirurgia. E o especialista para fazer essa cirurgia é esse cara aqui. Ou você precisa fazer um controle da sua alimentação, você precisa de um nutricionista. O Sim, especialista de nutrição é esse cara aqui. E não necessariamente ele é quem vai executar, mas ele é quem sim, vai entender o problema e dar o caminho para a resolução do problema. sim. Então, aí eu vejo assim, quando essa rigidez para lidar com escopo por um lado, é a mentalidade do product owner, mas por outro lado também tem você precisa também ter as técnicas, né? Técnicas de fatiar. Então, eu tô imaginando agora o assistente lá cortando lá e não sabe uma outra técnica e tá, não, vou fazer assim porque é assim que eu sei. Ó, você precisa também aprender isso. Ó, como que eu faço? Então, falando em software, né? Como que eu faço para que o meu software seja flexível, que eu possa inserir um componente mais simples, depois eu troco por um maior? Como que eu posso fazer mais, deixar isso mais testável? Porque você precisa, para tudo isso, você precisa ter essas técnicas em termos de software também, viu? Não tem jeito. Então, Só se para a um gente ir para o time fechamento. Ué, um minuto. Isso, por causa do nosso tempo. Isso que o Axel está falando em termos de tamanho, estava nas minhas orientações, sim. E isso é uma orientação que é dada tanto no Scrum quanto no Kanban. O Sim, Kanban fala, quanto menor for o trabalho, quanto mais você quebrar, melhor, porque o fluxo vai ser melhor. No Scrum também. E o Scrum tem um acréscimo que eu acho sensacional. Como tem que caber na sprint, pelo menos no tamanho da sprint a pessoa tem que quebrar. No Kanban não tem esse limitante. E aí acaba tendo um pouco mais ainda de dificuldade de quebrar no Kanban, porque não tem essa orientação da sprint. Então o Scrum ainda tem uma coisinha que ajuda, né? verdade. Então essa questão do tamanho ajuda. A questão do entendimento, do nível de certeza, complexidade que você tem, para você fazer a projeção também na sua incerteza. E se você quiser fazer projeções de longo prazo, é estatística. O Sim, quando vai ficar pronto, se você quiser projeções de longo prazo, vai ser baseado na estatística, mas considerando isso tudo que a gente está falando. Qual que é o nível de certeza que você tem? Qual tipo de projeção você vai fazer, né? E qual que é o resultado que está sendo buscado? É a entrega ou é o resultado que precisa ser realmente dado? Porque se for o resultado, talvez você mude o que você precisa sim. fazer, o cenário e assim vai. O que que é sucesso para você, né? Essa é a questão. É muito importante. Pessoal, interessante. Estamos no final e espero que vocês tenham gostado. Pedro, tem uma pergunta para fechar aqui? Alguém do público? Não? Então, maravilha. Pedro, qual vai ser o próximo assunto? Agora a gente tem que conversar. Ah, não, a gente já decidiu, né? Era o livro, né? Isso, agora a gente vai falar Ó, sobre o então, livro. Pode a gente falar, vai falar Axel. sobre este livro, Accelerate. Esse é um livro que fala muito sobre estatísticas sobre DevOps, né? Estatísticas, projeções, técnicas DevOps, automatização, etc.
Não é tanto sobre agilidade, é mais sobre DevOps mesmo. E esse livro foi muito bem criticado, assim, tem muito boas críticas e, ah, assim, eu li faz um tempo, deixa eu ver quanto que eu li, foi 2021. Eu vou ler de novo, né? Eu gostei muito, agora eu não lembro exatamente dos detalhes, então a gente vai debater de novo dois pontos de vista, do ponto de vista do agilista e do cambaneiro. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado e Até até a a próxima. próxima. Obrigado, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado. Recording stopped. Pessoal, agora a gente Você tem que pode. tirar do YouTube. Tirou do YouTube? Ah, eu tenho que tirar isso ainda? Ou parar a